A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Graças a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. E hoje nós estamos mais uma vez com o nosso canal de cultos, de palestras, de louvores, chegando até o coração dos irmãos. Nós queremos que todos estejam unidos no amor de Cristo e que nós possamos desfrutar nesse momento dessa palavra que chega com certeza para nos confortar, para nos dar ânimo, coragem, para nos reanimar. Eu gostaria de hoje dar uma palavra especial a respeito das últimas notícias que tivemos, a respeito de coisas que nós precisamos, como filhos de Deus, como pessoas que têm o Espírito Santo, discernir. Eu gostaria de ler com os irmãos o Evangelho de Lucas, no capítulo 12, Evangelho de Lucas, capítulo 12, no verso 56 e 57. Jesus ele diz assim: Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu. Entretanto, não sabeis discernir esta época? E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Jesus está dando, a princípio, assim, uma palavra bastante dura, né? Mas eu creio que no coração de Jesus, a sua intenção era realmente outra, era mostrar que nós precisamos sempre ter a acuidade de estarmos orando e buscando no Senhor, discernindo as coisas do tempo que vivemos de uma forma bastante equilibrada, de bastante, vamos dizer assim, de amadurecimento espiritual. Sempre houve, a verdade é que sempre houve, né, na mente humana o desejo de saber do futuro, de se informar da verdade. Isso é uma questão humana, né, porque o homem vive sobre uma estrutura instável. Nós vivemos sobre a nossa própria natureza e tudo parece nos aterrorizar, nos preocupar, né? E, na verdade, irmãos, viver é uma experiência paradoxal, ou seja, viver sempre imporá a nós o sim e o não, né? O decidir o bem ou o mal. Viver vai nos levar sempre a ter a possibilidade de sentirmos dor ou sentirmos prazer, tristeza ou alegria. Nós podemos perder ou vencer, nós podemos ficar doentes, podemos sarar, podemos ser amados, né? Ou podemos sofrer rejeição. Tem dias que nós passamos por deserto, e tem dias que nós vivemos em mananciais, tem dias que as nossas orações são atendidas de imediato, e tem dias que as nossas orações nos levam a esperar a resposta de Deus por algum tempo. Então, nós precisamos ver sempre o que nos fez sofrer ou desprezar o motivo desse sofrimento e viver debaixo do seu domínio, né? Cada etapa da vida ela traz as suas dificuldades, os seus desafios, né? A necessidade de nós estarmos buscando em Deus sempre a verdade, o caminho, né? Então, em qualquer uma delas, né, o que vai fazer a diferença é justamente a nossa atitude pessoal, né? Aquele posicionamento que a gente toma como filho de Deus. Os valores que sustentarem no coração, os princípios que regerem a nossa vida, é que vão, vamos dizer assim, resultar em posturas, em escolhas maduras, equilibradas, discernidas, né? E a gente sabe, nós sabemos, desculpem, que orar, orientar-se pela palavra, é o que vai nortear o nosso caminhar, as nossas decisões no meio das tribulações, né? No meio dessa experiência que o mundo está passando, que nós estamos passando, essa pandemia, né, com essas graves consequências, o confinamento, exigências sanitárias, as preocupações, né, com o contágio, também tem trazido, claro e evidente, né, consequências que talvez nós não sintamos agora, mas vamos sentir, econômicas, sociais, a um grande nível já de desemprego, né? E somando-se a isso, nós temos a crise política, né? Não menos importante, né? E nós temos dito aqui que o importante nesse momento é nós termos calma,
para evitar intensificar, né, ou dar, vamos dizer assim, lugar ao inimigo, para ele fomentar o estresse, fomentar o medo, fomentar o pânico, né? Porque eu não sou médico, né, mas a gente procura ler, procura se inteirar. Eu entendo que a debilidade do sistema imunológico, né, como eu já tenho visto algumas palestras, algumas palavras de profissionais da área, não são somente por causas físicas, né, pelas coisas que nós estamos passando, mas também pelas coisas emocionais, pelos aspectos emocionais e principalmente, agora sim, dentro da minha área, dentro da nossa área, pelos aspectos espirituais. Então, é muito importante que nós estejamos bem inteirados, né, para que nós possamos tomar decisões acertadas, amadurecidas. Nós precisamos ter prudência e também, claro, levar a sério as recomendações de higiene pessoal, distanciamento social, mas é preciso nós termos discernimento, é preciso nós estarmos dando muito mais atenção e crédito ao que Deus diz do que a própria ciência ou o homem diz, né? É preciso nós estarmos atentos e discernindo ciladas, né, e enganos desse tempo. Nós vimos aí ontem, ou anteontem, melhor dizendo, a decisão da prefeitura, do nosso prefeito, Marcelo Crivella, de abrir os nossos templos religiosos. A princípio foi um momento de euforia, um momento de alegria, claro, né? Puxa, vamos abrir, vamos voltar a ter nossas reuniões, né? Mas elas vieram com algumas recomendações, né? Que eu julguei até comum, leve, né? Mas algumas coisas não me agradaram por motivos óbvios, né? De impedimento de alguns irmãos. Antes da promulgação do Diário Oficial do Município, houve uma decisão também do Estado, do governador Wilson Witzel, e saiu no Diário Oficial do dia 20/5, na quinta-feira, um decreto sobre o assunto, né? Mas com medidas restritivas ainda mais fortes, impedindo inclusive que se coloque dentro do templo mais do que 30%, né, de pessoas que comporta o templo. Então nós temos ali cerca de 100 cadeiras, ou seja, eu só poderia colocar dentro do templo 30 pessoas, e chegou nesse nível de 30 pessoas eu teria que fechar o portão. Então isso me constrangeu muito, isso me deixou, além de estar já antes, né, constrangido pelo fato de alguns irmãos não poderem ir ao culto, alguns irmãos queridos, né, idosos, pessoas que eu sei que têm algumas morbidades, né? Eu fiquei muito constrangido, fiquei muito diante do Senhor. Eu fui orar, e orando ao Senhor me veio à mente uma experiência lá do passado, né? Quando nós olhamos lá em Êxodo, capítulo 10, no verso 8, a partir do verso 8, nós vemos ali a história de Moisés, quando vai diante de Faraó, para fazer as colocações de necessidade de liberação do povo de Deus para adorar a Deus no deserto. Vamos comparar hoje um culto, né? Moisés queria que, por ordem de Deus, que Faraó liberasse o povo para que o povo saísse do deserto, saísse, melhor dizendo, do Egito, e fosse ao deserto. E diz o texto assim: então Moisés e Arão foram conduzidos à presença do Faraó. E este lhes disse: ide, servi ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os filhos e com as filhas, e com os nossos rebanhos e com os nossos gados. Havemos de ir porque temos que celebrar festa ao Senhor. Moisés estava fazendo uma colocação de que iriam todos, velhos, novos, jovens, crianças, os seus gados, né, iriam para fazer festa ao Senhor. É como se estivesse dizendo: nós vamos fazer um culto ao Senhor, não aqui neste lugar, mas vamos fazer um culto ao Senhor. E na continuidade, né, replicou-lhes Faraó: seja o Senhor convosco, caso vos deixe ir. E as crianças:
Ou seja, Moisés queria que somente os homens e as crianças fossem, porque naquele tempo só quem oferecia sacrifício e fazia cultos eram os homens, né? E as crianças. Vede, pois, tendes conosco má intenção, né? Moisés falou, vocês estão querendo ter assim uma má intenção conosco de sair e depois voltar para nos atacar. Então ele quis se prever, ele quis se precaver de ficar como as mulheres e os velhos e o gado como reféns, né? Não há de ser assim, ide somente vós, os homens, disse Faraó, pois isso é o que pedistes, né? E na continuidade, quando nós vamos no capítulo 10, no verso 24, né, nós vamos ver ali, ou melhor dizendo, no verso 26, nós vamos ver ali que Moisés ele replicou, ele foi enfático, ele disse assim, os nossos rebanhos irão conosco, nenhuma unha ficará, porque deles haveremos de tomar para servir ao Senhor, nosso Deus, e não sabemos com que havemos de servir ao Senhor, e até que cheguemos lá. Então, irmãos, eu me lembrei, muitos anos atrás, em Sião, eu lembrei de um estudo da Escola Bíblica Dominical, na qual o pastor Onéas, ele colocava que o diabo continua fazendo isso até hoje. Ele continua tentando cercear a nossa parentela, a parte das nossas bênçãos, ele continua querendo reter como uma espécie de refém, né, algumas coisas que pertencem a nós, né, e eu senti exatamente assim num paralelo o que nós estamos passando. De alguma maneira, né, o sentimento é de impedimento também. Nós estamos vendo que isso não é uma coisa que nós podemos, pastor, isso é natural, isso é devido ao que nós estamos vivendo, claro que é, mas eu entendi que ou o culto é liberado para todos, claro, né, evidente com as devidas atenções de higiene, de distanciamento, de equipamentos que precisam ter, e uma coisa que eu esqueci de falar, no Diário Oficial do Estado, eles exigem aquele termômetro infravermelho, né, para medida de temperatura, antes que a pessoa entre ao templo. Aquilo é caro. Até se fosse permitido para que todos fossem ao culto, sem dúvida nenhuma eu compraria e não queria saber se é caro ou barato, né? Mas nós ficamos diante de uma situação constrangedora, né? Ou nós temos essa questão, ou abrimos o templo para todos, né, deixando de todos possam estar dentro do templo, ou deixamos de fora irmãos que pertencem ao corpo, né? Que pertencem ao que a Bíblia chama corpo de Cristo naquele lugar. Então deixar irmãos idosos, né, e outros que apresentam impedimentos foi constrangedor. Agora, maior constrangimento também seria até para os visitantes. Imagina, por exemplo, chegar visitante na hora do culto e eu disser para eles, vocês não podem entrar porque já estamos com a lotação completa, né? Nós estamos com o máximo já permitido por lei. Outra coisa, pastor, o templo é de responsabilidade do município. Irmãos, nós estamos vivendo num tempo em que os desmandos, as arbitrariedades, a Constituição está sendo desrespeitadas. Nós podemos colocar lá todos os que nós queremos, mas de repente chega lá uma fiscalização e é muito mais constrangedor. Aí para o culto, fecha o templo, lacra o templo, né? Mas tudo bem, pastor, a gente dá um jeitinho e tal. Não podemos ser assim. A Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Então, se fizermos, vamos fazer direito, mas vamos fazer direito tanto para o lado da lei, dai a César o que é de César, como para o lado de Deus, dai a Deus o que é de Deus, né? Então nós resolvemos, eu decidi como presidente da igreja, decidi com o meu vice-presidente que eu e o meu vice-presidente compomos o ministério, vamos dizer assim, o nosso conselho ministerial, né? Nós decidimos fazer somente a gravação dos louvores na igreja, de porta fechada, e manter o modelo que temos adotado de ministração, né, que nós temos feito através do WhatsApp. Então nós decidimos esperar no Senhor. Nós decidimos discernir que este é um tempo de grande manifestação do poder das trevas.
né? São os dias trabalhosos. Nós confiamos no Senhor. Nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos recordar como Ele tem cuidado das nossas vidas, né? Uma rápida olhada assim para a nossa história, nós vamos ver, né, que a igreja, no decorrer do tempo, tem sido abençoada, né? Em Provérbios capítulo 2, no verso 11, nós vamos ver lá que, como a palavra de Deus nos diz, como ribeiros, né, de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, e este o inclina para onde quer, conforme a sua vontade, conforme o seu querer. Então, a providência de Deus, o cuidado de Deus já marcaram a nossa vida, tem marcado a nossa vida. Alguns podem recordar em tempos passados, né, tempos difíceis, alguns já passaram por tempos difíceis. Nós precisamos confiar no Senhor. Ele sabe criar fatos novos e sabe deter aquilo que precisa ser detido no momento dele, né? Os milagres realizados por Jesus, ele ensina que ele tem poder para essas coisas, né? Então, poder sobre a natureza, poder sobre as circunstâncias, poder sobre a enfermidade, sobre a economia, né? Os milagres do Antigo Testamento, queridos, eles nos falam de Deus abrir as janelas do céu quando tudo parece não ter esperança, tudo parece que não tem jeito, né? Então, irmãos, eu estou orando para que nesta semana fatos novos e positivos aconteçam no meio da igreja. Nós precisamos confiar no Senhor. O que nos parece ser o fim pode ser apenas onde Ele está começando, né, a realização de coisas novas. Ele diz na sua palavra: eis que faço coisas novas todos os dias, né? Então eu quero tocar o teu coração com uma palavra que renove a tua convicção de fé, dizer a você que você precisa continuar crendo, lutando e semeando, né, nesse tempo de necessidade, como nós ministramos no domingo. Semear a fé, semear a convicção de fé, semear a esperança, a confiança no Senhor, né? Que os nossos pães e os nossos peixinhos sejam apresentados a Deus. Hoje é o dia, né, que nós podemos dizer, esse é o dia que o Senhor nos fez. Nós precisamos ter os olhos cheios de esperança, cheios de fé, confiar de que a vitória é nossa, como diz a palavra, né? Não há como nós vivermos sem enfrentarmos tribulações. No mundo teremos aflição, a palavra de Deus diz isso, né? Então elas são ou se tornarão oportunidades de crescer e amadurecer. Como eu sempre tenho dito, são degraus, né, que nós podemos subir, crescer, amadurecer e sermos abençoados. Quando nós olhamos com fé para o final de tudo, com os olhos da fé, nós vamos ver que a vitória já é nossa em nome do Senhor Jesus. Aconteça o que acontecer, Deus é fiel, né? A Bíblia fala em Romanos capítulo 8, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo os propósitos dele. Deus tem propósito, irmãos. Deus tem propósito. Nós não estamos abandonados, órfãos. Nós não estamos debaixo de um jugo, né, da qual Deus não está ligando, não está se importando. Não, nós estamos debaixo da graça e debaixo do amor e do domínio do nosso Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia, Pedro fala numa das suas cartas, que diz que aquele que é filho de Deus, o diabo não o toca. Então nós cremos nessa palavra. Então, alguns meses de lutas que nós estamos passando, e não sei até quando nós vamos ficar assim, eu creio que num breve tempo nós vamos estar sendo liberados, né? Mas tudo isso não se compara à gloriosa graça, à eternidade gloriosa e vencedora que Deus tem reservado para nós. Então renove o teu ânimo. O pecado, a enfermidade, a morte, o diabo já foram vencidos, irmãos, na cruz pela ressurreição de Cristo. Ainda que tenhamos que participar numa curta medida dos sofrimentos de Cristo, mesmo que tenhamos que tomar, como diz a palavra, nossa cruz e segui-lo, temos a grande esperança, preciosa esperança de Jesus está vivo, Ele vive, Ele voltará, Ele reinará para sempre, Ele reina e reinará para sempre. Então nós precisamos aguardar rompendo em fé, né? Nós precisamos aguardar rompendo em fé. Então vamos continuar vibrantes, vamos continuar na alegria do Senhor, porque ela é a nossa força. Amém?
logo o tempo vai passar, precisamos, como eu tenho dito, né, eu sempre de vez em quando eu arrumo uma palavra que fica no meu coração direto. Precisamos fundir o nosso coração, a nossa oferta ao Senhor, ao nosso louvor, a nossa esperança, a nossa fé, as nossas libações, né? O nosso culto racional. Precisamos fundir o nosso coração, precisamos colocar diante de Deus tudo junto, né? Manter o compromisso. Eu quero que você mantenha o compromisso com Deus, mas mantenha o compromisso com a sua igreja. Mesmo que outras igrejas abram, irmãos. Mesmo que outras igrejas abram, né? Inclusive o Diário Oficial determina que seja um culto por semana, que não seja antes das 8 e que não passe das 21. Tudo bem. Mesmo que outras igrejas abram, né? Nós estamos fechados, vamos continuar fechados. Mas mesmo que outras igrejas abram, a palavra de Deus diz que obedecer é melhor do que sacrificar. E eu quero ler um texto que está em Deuteronômio, capítulo 12, verso 4 e verso 8. Diz assim: não fareis assim para com o Senhor vosso Deus, mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e sua habitação, e para lá ireis. Deus tem te levado à nova aliança. Ali é o lugar que Deus escolheu para você buscar ao Senhor. A esse lugar, diz a palavra, farei chegar os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos e as vossas ofertas das vossas mãos, e as ofertas votivas e as ofertas voluntárias e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Lá comereis perante o Senhor vosso Deus e vos alegrareis em tudo que fizerdes e as vossas casas, no que tiver abençoado. O Senhor vosso Deus não procedereis em nada segundo estamos fazendo aqui, cada qual tudo que bem lhe parece aos olhos. E aí a partir do verso 11: então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus para ali fazer habitar o seu nome. A este lugar farei chegar tudo que vos ordeno, vosso holocausto, vossos sacrifícios, vossos dízimos, as vossas ofertas e toda a escolha dos vossos votos feitos ao Senhor. E vos alegrarei perante o Senhor vosso Deus, vossos filhos, vossas filhas, vossos servos, vossas servas, e o levita que mora dentro das vossas cidades, que não tem porção nem herança convosco. Guarda-te e não ofereças os teus holocaustos em todo lugar que vires, mas no lugar que o Senhor Deus escolher numa das tuas tribos. Ali oferecerás os teus holocaustos e farás o que te ordeno. Então a palavra de Deus é muito clara, né? Nós precisamos ter convicção, nós precisamos ter fé, mas precisamos entender que nós precisamos estar em obediência, porque Deus não é Deus de confusão. Cada igreja é uma família, cada igreja é uma tribo, se é que nós podemos dizer assim, fazendo um paralelo, né? E cada uma dessas igrejas, cada uma dessas casas, né? Deus tem propósito, assim como ele falou em Apocalipse, ele mandou uma carta para cada igreja, ele não mandou uma carta para as igrejas. Deus, ele trata cada igreja em particular, nas suas peculiaridades, nas suas necessidades. Deus, ele escreveu separadamente para cada uma delas e escreveu ao anjo da igreja, que é o pastor: obedecei aos vossos guias, como quem tem que prestar conta das vossas almas, porque se assim não fosse, não lhe seria proveitoso, né? Então nós precisamos ter o cuidado de saber que essa medida que nós estamos tomando no Senhor. Não estamos tomando arbitrariamente, não estamos fazendo coisas que são do coração humano, mas coisas que espiritualmente nós estamos buscando discernimento e buscando viver no amor de Cristo. Eu amo os meus irmãos idosos, eu amo os meus irmãos que estão talvez hoje nas suas casas, talvez hoje precisando dessa comunhão, precisando de estar juntos, mas nós sabemos que tudo tem um tempo determinado. Deus tem um tempo determinado e nós precisamos exercer o amor. Eu não ficaria bem estando na igreja, até mesmo eu, pastor, estaria impedido, né, de estar na igreja, porque eu tenho 68 anos, vou fazer 69,
estaria já na faixa de idoso, né? Então não é justo, não é algo que nos deixe tranquilos, nós precisamos entender isso, né? Vamos esperar mais um pouco, Deus há de intervir, Deus há de agir, haverá um momento em que vamos poder estar todos juntos, né? Vamos poder nos regozijarmos, nos alegrarmos no Senhor. Nós temos aí os nossos cultos pela internet, pelo WhatsApp, vamos continuar fazendo assim. Agora já é possível fazer as gravações do louvor na igreja, o Ministério do Louvor vai estar reunido lá, a portas fechadas, vão fazer as gravações, mas nós vamos continuar ministrando a palavra a todos, os que podem e os que não podem sair de casa, né? Infelizmente, são imposições desse tempo, são coisas que são relativas aos dias trabalhosos, mas Deus está conosco. Renove a tua esperança, renove a tua fé, a tua alegria no Senhor. O importante são as coisas celestiais, as coisas do futuro que nós temos prometidas em Cristo, e nós podemos viver com alegria e descansando em Deus. Não serão essas coisas que nos farão murmurar, né? Nos farão reclamar, nos farão abrir nossa boca murmurando contra esse tempo, murmurando contra as coisas que estão acontecendo, porque quem está à frente disso tudo, creia nisso, é Deus. Deus tem o domínio de tudo nas suas mãos. Ele inclina o coração dos reis para fazer cumprir os seus propósitos. Então alegre-se em Deus, caminhe com segurança. Podemos nos falar sempre que pudermos e quisermos pelo telefone, pelo WhatsApp, né? E na medida do possível nós vamos poder transformar as nossas vidas naquilo que éramos antes, né? Uma vida alegre, feliz, cumprindo lá a nossa agenda. Hoje eu estava vendo a agenda, evangelismo, almoço na igreja, culto das 6, bazar. Nós vamos voltar, irmãos, creiam nisso. Vamos orar nesse momento, vamos falar com o Senhor, amém? Feche os teus olhos nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Senhor, eu posso imaginar, Deus, o estado de vida daquele povo que vivia no Egito, debaixo da chibata de Faraó. Senhor, presos, obrigados a trabalhar. E diz o texto na Bíblia que o Senhor ouviu o clamor do teu povo e que o Senhor enviou, Senhor Deus, ali sobre aquela terra, sobre aquele povo, Senhor Deus, a tua providência de libertação. Até mesmo do processo de libertação, Senhor Deus. Parece que Faraó estava impondo a sua vontade, mas tudo tinha um propósito. O Senhor estava mostrando ali que o domínio de todas as coisas, na terra, debaixo da terra, acima da terra, é teu. Ali vimos, Senhor Deus, o teu pastor Moisés, Senhor Deus, diante daquele homem poderoso, fazendo exigências, diante daquele homem poderoso que era a lei, que tinha, Senhor Deus, Pai querido, o poder de vida e de morte sobre aquela gente. Mas, Senhor Deus, sobre as tuas ordens, ele não se calou. E ele foi enfático: não, sairemos todos. Sairemos todos. Homens, mulheres, velhos, crianças, todos. E, Senhor, hoje eu sinto, Senhor Deus, que haverá um momento em que o Senhor, como o Senhor fez naquele tempo, há de tocar, Senhor, poderosamente os homens dessa terra, os poderes, Senhor Deus, nomeados, Senhor Deus, que estão sobre as nossas vidas nesse momento, que são os governos federal, estadual, municipal. E, Senhor Deus, o teu povo há de ter liberdade de sair, Senhor Deus, e fazer festa ao teu nome, todos juntos, homens, mulheres, crianças, sejam quantos forem, Senhor Deus, sem nenhuma forma de impedimento. Queremos colocar os nossos corações diante do Senhor, fazendo nele uma semeadura de fé, uma semeadura de confiança, uma semeadura, Senhor Deus, que nós sabemos há de frutificar para a glória do teu nome. Abençoa o teu povo neste dia, nos renova, Deus, nos capacita, nos dá um toque especial das tuas mãos para que possamos continuar firmes nesse propósito. Abençoa, Pai querido, a tua igreja,
Conserva, Senhor, as bases, Senhor, da fé na tua igreja, Senhor, da esperança. E, Senhor, acima de tudo, Senhor Deus, Pai querido, ajuda os meus irmãos a se manterem firmes, obedientes, Senhor Deus, fiéis ao altar que servem. Senhor Deus, porque a tua palavra diz: obedecer é melhor do que sacrificar. Eu oro nesta noite, Senhor Deus, convicto de que o Senhor está à frente, de que nós estamos tomando o caminho certo, nós estamos exercendo o amor com aqueles que são, Senhor Deus, hoje talvez, Senhor Deus, aqueles que precisam de acolhimento, os idosos, os mórbidos, Senhor Deus, que têm, Senhor Deus, Pai amado, algum impedimento de saúde. Nós somos um. Não existe, Senhor Deus, distinção. Então, Pai querido, nos abençoa, nos cobre com teu sangue, continua nos fortalecendo, continua nos dando dias maravilhosos, como esta quarta-feira foi vivida hoje na tua presença de forma tremenda. Abençoa, continua abençoando nossa igreja, nossa terra, nosso bairro, nosso município, nosso estado. Senhor Deus, continua guardando o teu povo. Eu te peço, eu te oro junto com os meus irmãos pelo teu povo, aqueles que estão inclusive nos hospitais, estão, Senhor Deus, passando por um vale, por uma prova. Senhor, visita-os, Senhor, e toca-os com a tua mão saradora, com a tua unção, com a tua virtude saradora. Senhor, fica conosco, caminha conosco, Senhor Deus, e esperamos no Senhor. Esperamos, Senhor Deus, Pai querido, as tuas ordens, Senhor Deus, assim como foi com Moisés. E haveremos de sair, mas haveremos de sair todos, não ficará nenhum. Deus, nós oramos assim, crendo que o Senhor é o Deus vivo e que está conosco nos nossos corações. Nos abençoa com a tua bênção, nos cobre com o teu manto, Senhor Deus, e recebe o nosso louvor e a nossa gratidão. Eu oro assim, abençoando o teu povo, em o nome do Senhor Jesus. Que a graça redentora de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as divinas e as maravilhosas consolações, a comunhão com o Espírito Santo de Deus, esteja sobre a tua vida, meu irmão e minha irmã. Assim Deus te abençoe, te leve e te guarde, em o nome do Senhor Jesus Cristo, e que todos digam amém, amém e amém.